18 de julho, Santificação. A santificação é a obra colaborativa entre Deus e os cristãos, pela qual ocorre a contínua transformação em maior semelhança com Cristo. Os poderosos atos de Deus na aplicação da obra de Cristo à vida de alguém, como a união com Cristo, regeneração, justificação, adoção e batismo com o Espírito, ocorrem no início da salvação. A santificação, ao contrário, é um trabalho contínuo que se estende por toda a vida. Há mais uma diferença importante. Alguns atos poderosos de Deus são de natureza legal. Eles mudam o status da pessoa diante de Deus. Por exemplo, a justificação é uma obra de natureza jurídica que afeta a posição de alguém diante de Deus. Por causa da justificação, a pessoa não é mais culpada, mas justa. Outros atos divinos são de natureza transformativa. Eles mudam o próprio ser. Por exemplo, a regeneração remove a natureza antiga e concede uma nova natureza. A santificação, assim como a regeneração, é uma obra transformativa. Ela muda o próprio ser. Especificamente, a santificação consiste em 3 aspectos. A santificação posicional é a obra divina que afasta os crentes do pecado e os separa para os seus propósitos. Paulo descreve os crentes em Corinto, por exemplo, como santificados em Cristo Jesus. A santificação posicional ocorre no começo da salvação e se aplica a todos os crentes igualmente. A santificação progressiva é a obra conjunta de Deus e dos cristãos. Envolve um crescente afastamento do pecado e uma crescente conformidade com a imagem de Cristo. Essa cooperação se expressa vividamente no mandamento de Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem trabalha em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus capacita os crentes a vencer tentações e a enfrentar provações, determina e age para que eles realizem seu bom propósito e muito mais. Juntamente com esse trabalho divino, os crentes se santificam de maneiras que são próprias da sua atuação humana. Eles leem as Escrituras, oram, confessam seus pecados, submetem-se à orientação do Espírito, resistem à tentação e muito mais. A santificação progressiva ocorre do começo ao fim da salvação e existe em maior grau em alguns crentes e menor grau em outros. A santificação perfectiva refere-se ao trabalho final de Deus de completar a salvação. Ao morrerem, os crentes são perfeitamente santificados para a sua vida fora do corpo no céu. Eles se tornam como Cristo, mas sem o elemento físico que possuíam. Quando Cristo voltar, os crentes receberão seus corpos ressurretos e serão plenamente santificados para a sua vida corporificada futura. Eles se tornarão completamente semelhantes a Cristo, incluindo seu corpo glorificado. Hebreus 12:23 diz que no céu os espíritos dos justos aperfeiçoados adoram a Deus. A santificação perfectiva ocorrerá no final da salvação e se aplicará igualmente a todos os crentes. Nesse processo de santificação, 3 pontos se destacam. O Espírito Santo é enfatizado como a pessoa do Deus triuno, especialmente responsável pela santificação. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. A palavra de Deus é enfatizada como um instrumento pela qual a santificação ocorre. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a comunidade de fé é o contexto no qual a santificação se desenvolve. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Deus está sempre produzindo tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, para que tenhamos todos os recursos de que necessitamos para agradá-lo plenamente. Portanto, individualmente, dia após dia, com confiança nele, nós devemos nos esforçar para crescer em santidade.